Então, Ellie, eu vou aproveitar, já que você e a própria Evelyn deram o gancho do pet, tem uma pergunta do Pumba aqui para a gente iniciar o nosso próximo tema, que é o pet 1.09. O Pumba mandou uma mensagem assim, Ellie. A Jet morreu? Opine, Ellie. Pra mim, eu não acho que ela morreu, primeiro, porque eu vou usar como argumento duas coisas, tá? Primeiro, eu vou trazer a parte de que eu não acredito que não ter mexido no dash dela tenha sido suficiente, ok? Porque um dos principais motivos para esse Method Operator que a gente viu crescendo conforme a Jet foi ficando sem nenhum ajuste, digamos assim, no jogo, e com os debuffs que a gente teve nos outros agentes, é muito sim por conta do dash dela. Uhum. O dash e a mobilidade dela tornam ela muito inconsequente, digamos assim. Os desenvolvedores colocaram o dash no kit dela justamente para ser uma habilidade defensiva, mas acontece que existe uma fina linha entre defensivo e inconsequente, digamos assim, porque ela simplesmente não está conseguindo ainda ser punida pelos erros dela. O porquê que veio esse nerf no Operator? Principalmente porque é uma arma muito opressiva, né? Querendo ou não, hit kill é uma arma muito forte, dá muito dano, etc. E a gente ainda tem uma escassez de recursos para conseguir lidar com essa opressividade que essa arma traz para o Valorant. Conversei com o Dragonite, com o Tio, com o Gatti sobre isso. E eles falaram que realmente também é por causa de uma falta de recursos e tal. E em relação a Jet e Operator, Name a More Iconic Duo, né? É justamente por uma arma ser tão letal e ela conseguir se safar muito fácil de cometer um erro, digamos assim. A Jet, a Operator já tem a vantagem de você conseguir dar repique muito fácil num pixel, justamente por ser muito ofensivo. Se você tá contra uma Vandal, tiro no peito, a pessoa morreu e a pessoa tem que dar um tiro na sua cabeça pra conseguir te abater. E a Jet erra, dá o dash, dá o repique. Acontece a mesma coisa que acontece com muito mais, digamos assim, muito mais rapidez e muito mais inconsequência do que acontece com outros agentes. Então, acredito que a Jet não morreu. Acho que a gente não vai ver a Jet morrer, inclusive, porque eles estão pesando muito, estão estudando muito o jogo para fazer com que os agentes não morram e sim fiquem da melhor maneira que eles pensaram, vendo a filosofia do Valorant, do jogo como um todo. A gente deve esperar ainda assim muitos balanceamentos na Jet. Eles estão querendo assim mexer no dash dela, estão querendo mexer nas animações da Bruma dela, que é o jumpzinho dela. Então, não. Jet não morreu e ela não vai morrer. Talvez a pick rate caia, obviamente, né? Porque a gente tá vendo grandes mudanças nos duelistas em si. E talvez nos preparando pro próximo agente, digamos assim. Quem sabe? Mas é isso, de opinião. Eu vou passar a bola para Evelyn também, porque eu acho que a Ellie estava aqui quando a gente falou que a própria Riot tinha falado que não mexeria no Operator, e depois, um tempo depois, ela voltou falando que mudaria o Operator e de fato mudou. Você vê isso, Evelyn, como um grande feedback da comunidade, ou realmente a Riot ainda está se encontrando ali no que é forte demais, e no que digamos assim, como a Ellie disse, o que é inconsequente e o que é uma coisa do... Cara, eu não sei se a Operator é muito OP. Se a Operator era, né? Porque agora, né, já foi nerfada. Eu não sei se ela era realmente tão OP assim. Eu não sei se ela era uma coisa impossível de ser counterada. Mas, na mão da Jet, ela era. Então, bom ponto. Eu tenho experiência do League of Legends, né? Eu sou da comunidade há muitos anos. Sim. Eu comecei no FPS, mas aí eu encontrei LoL e grande parte do meu tempo nos esportes foi com o League of Legends. E sempre acontecia isso, de assim, um item ou um campeão tá muito nerfado, muito fraco, muito fraco. E aí surgia um patch e, sei lá, bufavam uma habilidade de um campeão que não tinha nada a ver com aquilo. E aí a comunidade descobria que existia um jeito de jogar com aquele campeão que tinha tido aquela habilidade bufada, com aquele item que estava totalmente esquecido, e aquilo ficava impossível de ser counterado. Isso já aconteceu, assim, diversas vezes. Em 2018, a gente teve aquele meta horroroso de funneling no League of Legends, que era um negócio ridículo. Talvez
Não sei se tem alguém aí no chat que acompanha o LoL e que sabe disso, mas acontece isso com muita frequência. E a Riot sempre foi de observar realmente o feedback da comunidade. E eu acho que eles nerfarem a Jett e a Operator nesse momento é mais uma questão de, assim, você gerenciar as faíscas agora para você não ter que apagar o incêndio lá na frente. Com certeza. Pra você não ter que... Você não tem uma Riven na Season 4, igual acontecia na League of Legends. Você não tem uma coisa muito difícil de ser balanceada no final, né? Então, essa é a minha opinião. A Operator não tava muito OP, o que tava OP era Jett de Operator, e aí eles acabaram tentando dar um jeitinho nas duas ali. É legal você ter falado isso, porque eu acho que tem umas 2 ou 3 semanas, a gente fez uma pauta lá no VZone que o desenvolvedor, eu agora não vou lembrar qual, o writer, vou colocar assim, ele estava falando que da Viper, no caso, e falou que nos testes, quando eles fizeram os testes com os jogadores selecionados por eles não viram um agente tão fraco, digamos assim, não foi notado por eles. E isso vai bastante ao encontro do que você falou da Jett mais a Operator, né? É uma coisa que só a comunidade pôde trazer, a gente vê isso na Viper também. Então eu acho que isso é bem legal. Carlos, a gente não viu a Viper na fase decisiva do GC Ultimate, mas a gente tem uma pessoa na nossa equipe, que é o Rafa, que ele é main Viper a vida toda. Mas como é que você enxerga esse suporte que a Riot dá para a comunidade, de ouvir os feedbacks, de nerfar, de buffar? Como é que você gosta disso ou você... Eu acho que ninguém prefere muito isso, não. Mas você prefere uma desenvolvedora tipo a Valve, que faz nerfs e buffs de vez em nunca ali 2 vezes por ano? Cara, eu acho que a maneira que a Riot leva os jogos dela, principalmente o Valorant e o LoL, né? Eu acho muito interessante que ela está sempre forçando os jogadores profissionais de alto nível, até os casuais também de alto nível, a se reinventarem. Por exemplo, no LoL, às vezes eles mudam o mapa, no Valorant eles vão mudando os agentes que são mais fortes. Por exemplo, a Jett, ela começou esquecida, então eles meio que deixaram de lado, foram mexendo em outros agentes. Quando a Jett começou a atrapalhar, de um ponto que ela não era mais um agente comum, ela era um agente obrigatório, igual a Sage estava há algum tempo atrás, a Riot começou a mexer, que eu acho que justamente o interessante do Valorant, que torna ele diferente dos outros FPS, é você ter essa possibilidade, inúmeras possibilidades táticas, com as habilidades, até com os posicionamentos de arma, de câmera, do Cypher, por exemplo, e é isso que faz ele diferente. Se ficar, por exemplo, 5 agentes imbaníveis, vamos dizer assim, dos dois lados viram um FPS comum, então aí vai cair na mesmice, e eu acho que a Riot está no caminho certo de mudar sempre, e vai forçar sempre os times de mais alto nível a reestudarem, reinventarem, trocarem os campeões, os agentes, novamente, que eles estão utilizando. E aí eu acho que tem que ser assim, prefiro assim, você me perguntou qual eu prefiro assim, que esteja sempre mudando, porque deixa sempre mais divertido, até mesmo de assistir, né? A gente vai acompanhar de fora, fica mais legal. Concordo com você. Posso falar? Oh. Uma das coisas que o Morello, no caso que você tinha citado, que você não lembrava o nome, ele é o Character Design Lead do Valorant. Ele é a pessoa que basicamente faz os agentes, os kits e balanceia também. Ele já falou que a Riot tem uma filosofia de balanceamento um pouco diferente do que muitos outros jogos têm. Eles sempre visam abranger a comunidade como um todo. Eles não querem trazer balanceamentos que sejam péssimos para a galera casual e ótimos para a galera que é do competitivo. Então, eles sempre tentam trazer o balanço perfeito. Então, por exemplo, o que aconteceu com a Reyna nesse último patch. A Reyna teve um debuff no ultimate dela. Para quem não sabe, a ultimate dela, Imperatriz, ela dava boost na fire rate, na cadência das armas que você usa durante a sua ultimate. E uma das coisas muito, muito fortes no low elo, até o ouro, por ali, era justamente uma Reyna inconsequente na ultimate, usando o Odin em todas as paredes, matando as pessoas. Isso era muito forte e era pouquíssimo prazeroso jogar contra uma Reyna, porque a galera não sabia counterar. Então eles fizeram essa mudança, por exemplo, visando mesmo tanto um potencial, porque se a galera também tá abusando um pouquinho demais no low elo, pode vir no futuro, né, como a Evelyn falou, é melhor apagar a faísca do que depois pecar para apagar o incêndio por completo, digamos assim. Então eles vão fazendo essas mudancinhas, e é muito interessante porque eles
eles partem por três grandes comunidades, digamos assim, para eles balancearem. Eles veem os jogadores casuais, eles procuram a opinião no Reddit, nas live streams dos desenvolvedores, no Twitter. Eles conversam com jogadores profissionais atuais do jogo e eles constantemente contratam ex-jogadores profissionais de outros FPS para dar consultoria para o Valorant e também observam os torneios, digamos assim, e eles também conferem com o time do Valorant para ver se aquilo faz sentido na filosofia do jogo que eles queriam, que eles começaram a criar 6 anos atrás. Então, eu acho isso muito, muito, muito interessante. Uma aula de... Será que Jet Operator tava? Putz! Deixa eu estender essa pergunta para o Sev também. Sev, eu vou te fazer 2 perguntas. Uma foi uma que a gente recebeu aqui no nosso chat. Certo. Do Coach Crazy Joker. Ele perguntou, na verdade, ele afirmou, quero saber se você concorda com ele, de que a Viper precisa receber mais Ubi-Smoke para conseguir picar ela. E a outra pergunta que eu quero te fazer, em relação ao que o Carlos falou aqui, é sobre os times estudarem os patches. Como que a NoOrg estudou e está estudando esse novo patch que chegou? Se mudou muita coisa na maneira de vocês jogarem? Sobre a Viper, cara, concordo muito. Eu acho que ela ficaria mais atrativa pra jogar com ela. E em relação aos patches, normalmente os jogadores, cara, eles veem o patch e, tipo, eles saem testando o agente pra ver se tá encaixando ainda. Ontem mesmo o Muricy pegou a Jet, que ele que normalmente joga com a Jet, ele pegou a Jet e foi testar e tá jogável, mas deu uma... Lógico que deu uma mexida um pouquinho, mas tá jogável ainda. É porque eu tava conversando num grupo de Zap, e aí o pessoal tava falando que a mudança da Jet e da Operator não foi tão grande. Eu não sou muito ativo lá, então eu não respondi, mas eu pensei que talvez para nós que jogamos de forma casual, a gente não sinta essa mudança de uma forma tão bruta, como eu acho que um jogador profissional sente, né? Acho que deve ter total diferença para você e para o seu time testar a Jet, testar a Operator e eu testar aqui. Eu vou errar o tiro de qualquer forma, basicamente. Muda um pouco, entendeu? Mas você vai ter que se adaptar à maneira de jogar. Então, mudou um pouco, ela ficou um pouquinho, como se diz, mais fraca. Porém, dá para usar ainda, você vai precisar se adaptar mesmo e ver em qual situação que dá para puxar ela ou não. Eu acho que, tipo, eu, como meu lugar de fala aqui como Monojet, e que joga de Operator e 12, né, que foram as duas categorias aí mais afetadas dos dois últimos patches. Cara, eu joguei ontem e tá muito triste essa lentidão pra você equipar o Operator. Eu acho que é uma das coisas que mais vai fazer diferença, justamente que veio pra abusar também dessa parada do dash da Jet, porque acredito eu que eles não queriam mexer no dash da Jet. Voltando pra Jet agora, meu Deus. Porque a habilidade a Signature Ability, eu não lembro como que é em português, desculpa, mas é a habilidade específica da Jet, e eu acho que eles não queriam mexer nisso, eles acabaram pesando um pouco demais para todos os agentes. Então, eu acho que o feeling, até mesmo para os jogadores casuais que jogam assiduamente de Jet Operator ou só de Operator, acho que o jogo ficou muito mais lento e muito mais de marcar pixel, digamos assim. Evelyn, Carlos, vocês gostaram do patch? Vocês não gostaram? Vocês acham que vieram mudanças consideráveis que poderá afetar o competitivo daqui para frente? Eu queria falar um pouquinho sobre a Operator especificamente. Lógico. Eu acredito que agora, com esse nerf, a Operator ela fica menos roubada, lógico, mas é muito mais sobre você precisar de um posicionamento específico para você fazer a Operator ser efetiva em um jogo. Você precisa de um posicionamento específico, de um cover específico, você precisa de mais auxílio do seu time, você precisa que as smokes estejam no lugar certo, que as paredes estejam no lugar certo, se houver isso na sua composição, claro, mas você precisa de um setup específico para que essa arma dê certo. Ela não foi tirada do jogo, né? Ela não morreu, ela continua muito forte, mas precisa dessas coisas específicas. Não é mais aquela coisa de você pegar uma Operator só porque você tá com dinheiro sobrando e não quer pegar, sei lá, uma Phantom, né? Não é isso, você precisa jogar de um jeito específico. Tá caro, tá 5K, tá o preço do arroz, cara. Tá doido, meu Deus. Tá muito caro. E pra você, Carlos, como é que você enxerga esse patch? Seu ponto de destaque qualquer, não precisa ser, lógico, falar só sobre o Operator e a Jet, a gente só tá trazendo o que mais chamou a atenção. Cara, eu sou
cara que joguei muito FPS, assim, eu gosto bastante, é o estilo de jogo que eu mais gosto. E eu sempre achei o Valorant um pouco lento. Então, qualquer mudança que a Riot faz para deixar a Operator um pouco mais fraca, eu acho que é bem-vinda, porque um jogador bom de AWP no CS, quando ele vai jogar de Operator no Valorant, ele sente a facilidade, pelo menos a gente sentia antes, porque os bonequinhos dentro do jogo, eles são muito mais lentos, o move speed é muito menor, e acertar de Operator é muito fácil, era, né, até então. E com a Jett se tornou um pouquinho mais difícil, mas vamos ver agora como que os times vão reagir para ver qual vai ser a reação. Para mim, como jogador casual, eu acho que é bom, é positivo, porque vai tornar mais competitivo contra quem não é tão bom de Operator, mas para a galera que jogava bem de Operator por causa da lentidão dos jogadores, vai sofrer um pouquinho. É isso. Eu vou ser obrigado a partir já para o encerramento. Antes de mais nada, agradecer a presença por favor, não, eu quero pedir muito uma coisa. Claro, só peça. Por favor, Sevon, comenta sobre a Operator, eu quero muito escutar você falando. Cara, vamos lá. Realmente o que o Carlos falou. Ela era muito fácil de matar. Ao ponto, assim, eu que sou um péssimo jogador, consegui matar muito fácil com ela. Entendeu? Porque o jogo não ajudava ela. Eu achava assim, ela é muito desbalanceada pro jogo. Entendeu? A movimentação é muito lenta, igual o Carlos falou. E ao mesmo tempo, você tinha muita facilidade de repicar com ela, de abrir. Então, com a Jett isso melhorava muito. Deixando ela um pouquinho, vamos falar assim, mais lenta, ela se adapta um pouquinho melhor ao jogo. Tá? Mas, na minha opinião, não vai ser uma arma descartável. Porém, eu acho que a Marshall vai ser mais utilizada que ela. Com a Jett. Mesmo com um poder de fogo menor. Sim. Por causa você tem a possibilidade de atirar mais rápido. E a precisão é quase a mesma. Uhum. Então no patch 1.10 vem o nerf na Marshall. Eu só queria falar que daqui a alguns, sei lá, meses, anos, patches, temporadas, eu vou ser a pessoa que vai falar: ai, que saudade do meta de Jett Operator. Porque é um meta que eu pessoalmente gosto bastante. Eu acho divertido de assistir. De jogar, não, mas de assistir. Ninguém mas joga Jett Operator no meu elo, então. Eu acho que continua ainda. Eu acho que continua o meta ainda. Vai mudar, mas assim, não tanto. Então, veremos. Não vai ficar inviável. A No.org vai jogar de Jett Operator? Oi, não entendi. A No.org vai jogar de Jett Operator? Não entendi.